Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos sobre aplicativos e sistemas que auxiliam o advogado, o escritório de advocacia a ter mais organização, mais produtividade, até mesmo a captar mais clientes. Trouxemos aqui uma reflexão super bacana que vai te abrir a cabeça certamente e principalmente algumas novidades de mercado em softwares que talvez você não conheça. Vamos para um segundo assunto aqui que a gente anotou que é super legal, tem muita gente procurando inclusive sobre isso, que são os aplicativos e softwares aí para advogados, mas aí não o software jurídico, né? Em geral, né? Aplicativos, quando a gente fala, pode ser aberto também pelo computador, né? A gente está muito acostumado com o aplicativo de abrir no celular, mas um aplicativo hoje para abrir no computador. Plataformas em geral. Uma plataforma, né? Para ficar mais fácil até a linguagem, tá? Eu queria provocar até esse assunto, separando aqui, abordando algumas alternativas, mas dentro daquilo que o advogado, vamos pensar assim, sozinho, ele tem de função, então ele tem que atender, ele tem que bater o escanteio, correr, cabecear, ele atende, ele estuda, ele cumpre prazo, né? Então ele faz tudo, prospecta o cliente. E aí tem as funções dos grandes escritórios, ou do pequeno, uma grande porte, que aí são separados por setor. Tem o cara da prospecção, tem, né, a pessoa que faz aqui só a consulta de jurisprudência, enfim, então tem algumas situações nesse sentido, tá? O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, de direito que vem em mente, assim, né, da época que vocês mais advogavam do que faziam a parte mais de gestão de negócio em si, né? O que vocês recomendam mais da parte de direito? Legal. Eu acho que a primeira classe de plataformas que vai vir na minha cabeça são as de organização de processos e tarefas. E é o que você citou, Trello, Pipefy, esses dois principais mais do que tudo. Eu, pessoalmente, sempre gostei mais do Pipefy. Né? Eu acho que ele tem uma robustez para estruturar processos maior. E quando a gente está lidando com processo jurídico, a gente precisa ter alguma solidez. Tem um bom nível de automação que você consegue fazer. Já o Trello, ele é um pouco mais intuitivo, eu acho. Né? Você consegue usar ele mais rápido, implementar. Só que ele é um pouco mais solto. Assim, né? Tem um pouco menos de automações e ferramentas como o Pipefy. E essencialmente os dois, né? Para quem não conhece, eles vão permitir que você construa o teu processo. Então, em vez de você pegar um RP, uma DVBox da vida, um EasyJur, que já tem tudo desenhado. Aqui você cadastra cliente, aqui você cadastra processo, aqui você conecta processo e cliente. O Pipefy e o Trello vão permitir que você faça isso, né, da sua maneira. Você vai ter que construir do zero. Então, você vai abrir lá um pipe, que a gente chama, que seria um cano, um tubo de processo, e você vai dizer, esse pipe vai ter clientes. E ali você vai cadastrar várias etapazinhas que o teu cliente vai passar. Você vai escolher quais dados do cliente são relevantes. Você monta a sua maneira isso. Então dá um certo trabalho inicial, mas eu acho que é um processo muito bom para você refletir sobre os teus processos. Porque você conseguir construir, você vai ter que sentar muito e entender o que você está fazendo. Isso já te dá um ganho competitivo bom. E você consegue automatizar. Então você consegue dizer... Dá um exemplo de automatização aí, que acho que é legal essa parte. Vamos lá. Então, você tem um pipe, que é um processo que serve para processos judiciais. Então, você vai ter lá cada etapinha do processo judicial, você coloca petição inicial, conciliação, agravo de instrumento, enfim, põe todas as etapas que a gente vai ter no processo e você vai movendo de etapinha o teu card, o teu processinho, conforme ele vai avançando. E você consegue criar regras de disparo, por exemplo, de e-mail. Então, quando sair da fase petição inicial para a fase conciliação, disparar um e-mail para o cliente, que vai estar conectado ali o e-mailzinho dele, falando o seguinte. Daí você escreve teu e-mailzinho e deixa pronto. E aí você, toda vez que passar por isso, vai mandar um e-mail. Então dá para fazer várias automações desse jeito. Dá para fazer automação de quando cair na etapa audiência, daí vamos dizer que você tem um outro pipe, um outro processo que são preparativos de audiência. Você cria automático um cardzinho lá e você sabe que você tem que começar a fazer as coisas da audiência. Pegar a carta preposto, pegar a procuração, não sei o quê. Então você consegue fazer tipos de automação que vão facilitar muito o seu trabalho. E é legal que você consegue fazer automações com outros aplicativos também. Então você consegue, por exemplo, passou essa fase do pipe que vai mandar um e-mail lá dentro, mas na verdade você pode linkar isso com uma outra plataforma que vai mandar um WhatsApp para o teu cliente, por exemplo. Então tem essas possibilidades que vai abrindo um mundo muito maior do que simplesmente você ter tudo anotado lá em uma planilha e agora eu vou precisar mandar essa mensagem. Não, você consegue automatizar e você consegue melhorar o seu tempo e otimizar o tempo do dia a dia, enfim, do teu... Bem legal. Uma das coisas mais confusas, pode falar. Uma coisa bem legal que eu gosto também do Pipe é que ele também permite você integrar com o Google Agenda, né? E com o Google Meet também. Então você já consegue se preparar para reunião, deixar
mandar um aviso pro teu cliente, já deixar salvo na tua agenda para você saber que tal dia você tem reunião. Então isso é muito legal. E só complementando a parte inicial ali que você falou que o Pipe dá um pouquinho de trabalho, realmente dá um bom trabalho. Mas eles têm vários templates, né? Já prontos. Então, por exemplo, da área de marketing, área de vendas, financeiro, eles já têm alguns templates e aí você pode editar esses templates. Então, para quem ainda não tem muita noção, ele vai te dar um funil básico ali. Aí você pode ir editando e ajustando o seu processo também de acordo com a sua necessidade. E exatamente, é esse ponto que eu ia falar. Você consegue ajustar conforme a sua necessidade. Então, se você entendeu que aquele processo que você criou já não funciona mais, você vai lá e ajusta no mesmo pipe, no mesmo fluxo que você criou, você cria um novo fluxo em cima disso e começa a ajustar o seu processo e vai se tornando maleável, vai se tornando muito mais produtivo do que você se manter naquele quadradinho, naquela caixinha que você criou 2 anos atrás e que hoje talvez não faça mais sentido. Não, e tem muitas coisas legais, né? Tem o checklist que você pode criar. Então, eu preciso recolher tais documentos do meu cliente. Você já sabe ali quais são os documentos, né? Tem várias funcionalidades aí e você vai ajustando conforme você precisa também. Sim, bem legal. Tem um negócio no Pipefy que eu gosto bastante, que o Matheus trouxe, que é você, enfim, estruturar o seu próprio processo, né? Entender como você vai, o que você dá valor e aí organiza ao invés de depender de um sistema. Eu acho que tem duas situações importantes. Quando o advogado está começando, óbvio que a grande maioria acaba nem sabendo, né, o que ele precisa ser, principalmente se ele não passou por um estágio avançado, não fez todo o processo. Vai faltar algumas coisas, né? Então ele pode começar às vezes com um software, como a gente falou no bloco anterior, jurídico gratuito, entender um pouquinho, depois fala, pô, aqui eu sinto falta disso, no meu processo, né, um pouco engessado, sinto falta disso aqui, sempre lembrando das premissas, né? Se minha premissa é atender bem o cliente, você vai encontrar muita dificuldade nos softwares tradicionais. Aí você vai acabar recorrendo para um Pipefy da vida ou para o Trello, porque você comanda eles. Fala, não, quero fazer aqui, sei lá, 3 reuniões de atendimento antes de uma negociação final. Então, vou dar mais atenção para ele no processo de atendimento. Aí você vai isolando em pipes, né? Que nem a gente tem aqui. Você tem o comercial, então o comercial tem um pipe com uma vida própria. Depois você tem o onboard, um outro pipe com uma vida própria. Depois você vai para o operacional, que é um outro pipe com uma vida própria. Então, cada área que demanda um trabalho que a gente acha que é justo para o cliente, que vai nos propiciar, né, uma boa relação, um bom feedback dele, a gente cria um pipe isolado porque acha que ali cabe um processo todo feito de maneira, enfim, sob medida, tá? Legal. Então isso acho que é um ponto interessante. E aí eu anotei 2 coisas sobre organização, que depois eu queria perguntar para vocês sobre apps de direito, tá? Que eu anotei mais um aqui que eu gosto bastante para recomendar, que é o Evernote. Mas eu uso o Evernote assim, muito para registro de bloco. Eu crio blocos de assunto, né? Então, tipo assim, eu tenho que falar, por exemplo, bloco de assunto sobre comercial. Então, tudo que tiver no comercial eu vou colocando. Eu boto data e vou colocando ali. Tiro da cabeça e vou jogando ali dentro. Bloco de assunto sobre coisa, por exemplo, aqui, né? Eu tenho um sócio, meu sócio é o Matheus. Então, tudo que eu tenho que lembrar de falar com o Matheus, ao invés de a gente faz muito isso, né? Vai dispensando no WhatsApp, né? Vai delargando, né? Matheus, essa parada aqui. E você vai ficando quase louco, né? Vai deixando o outro louco também, né? Junto com você. Se ele tira da tua cabeça, joga pro outro. Isso. Anota e depois, aí uma vez por semana, de acordo com a frequência que você define que é importante, você vai lá e faz uma reunião. Aí vai lá no Evernote. É muito interessante esse efeito, porque você vai descobrir coisas que você anotou lá e que já nem fazem mais sentido. Mas naquela hora pareciam extremamente importantes, sabe? E é horrível você ficar o tempo todo cutucando a pessoa, trazendo um assunto, né, por minuto ali que você gostaria de passar para ela e que, na verdade, eles não são tão relevantes. A produtividade da pessoa cai, né, muito. Atrapalha em geral, né? E o último que eu notei aqui, que eu acho que são complementares desses pontos de organização, seria aí é bem particular, posso perguntar para vocês também para ver o que vocês acham, que seria fazer esses focos, esses blocos de tempo, tipo Pomodoro, assim, né? Tem um aplicativo chamado Tomato lá, né? Para colocar o termo em inglês aqui, que ele faz isso, né? Você ativa ele, fica 20 minutos, 40 minutos concentrados, enfim, e que se relacione diretamente com os timesheets, né? Que ainda é utilizado por vários escritórios. Tem escritório grande que usa ainda. Para fins de cobrança, né? Como é que é essa relação aqui de usar assim Pomodoro rola isso? Vocês acham que funciona em timesheet? Só se for do Evernote, acho que o Google Keep tem a mesma lógica, é bem parecido. Eu uso ele, eu gosto de fazer isso. Eu gosto mais também do Google Keep. E ele é integrado com outras coisas. Eu não sei se também. O Evernote integra, mas o Keep integra com tudo. Você marca as pessoas e tal, é bem massa. O Evernote é da galera mais velha e tal. Não, mas assim, essa questão de Pomodoro e técnicas... Pra quem não sabe, Pomodoro é uma técnica de organização, né? Então, eu não lembro exatamente o que, 40 minutos de concentração... 25? Acho é por aí, 20 alguma coisinha, mas depois você vai definindo, né? Te dá essa liberdade. Só do marketing se eu não me engano, você trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. Se eu não me engano, é assim.
Olha, pra mim nunca funcionou. Eu não consigo fazer isso, não dá certo. Mas tem gente que faz. O escritório lá tem gente que gosta. Você faz? Eu não faço esse tempo, porque 25 minutos pra mim é pouco pra focar em alguma área. Mas eu faço blocos de tempo, porque aqui na agência, por exemplo, eu tenho várias áreas que demandam de mim. Tem o comercial, tem o marketing, aí tem, né, outros setores aqui dentro da agência. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou separando na minha agenda. Tipo, 1 hora eu vou me dedicar ao comercial. Aí eu não abro o WhatsApp, vejo que atividade do comercial eu vou fazer e fico ali naquele período. Aí depois daquele período eu volto, mexo no WhatsApp, respondo o pessoal. Guilherme faz bastante isso também. Mas eu não faço de 25 em... Tipo assim, faz 25 e descansa. Não, mas eu vou fazendo blocos de tempo, assim. Não chega a ser o Pomodoro de verdade. Mas me ajuda bastante. Porque daí eu sei, né, o quanto eu vou poder me dedicar a tal atividade. Agora eu vou fazer essa reunião com o cliente. Determino lá 1 hora, 1h30 para aquele cliente. Depois eu atendo as outras demandas do pessoal. Então isso me ajuda bastante. Eu vejo bastante com o time, assim. A gente tem pessoas no time que elas precisam ter um pouco mais organizado, um pouco mais focado. Sim. E tem outras que são muito mais multitarefas. Então, na parte da gestão das pessoas do time e tal, a gente conversa e a gente entende. Essa pessoa, vamos focar em horários específicos para fazer tais atividades, porque são várias atividades no dia que precisa fazer. Exemplo, controladoria. A gente tem que acompanhar os prazos, a gente tem que fazer os protocolos, a gente tem que fazer diversas coisas. Então, a gente separando nisso, eu entendo que torna mais produtivo, porque não vai ter uma pessoa te mandando mensagem no chat que você vai ter que responder naquele momento e tal. Então, é legal. Você é advogado do diabo, assim. Eu acho que essas técnicas funcionam... Principalmente para quem não depende de fazer relações com outras pessoas. Então, é uma pessoa que consegue ter o controle total do seu tempo. Então, cara, eu tô estudando para concurso. Beleza, perfeito. Você vai ter lá as tuas 6 horas, 8 horas sentado numa cadeira e você gerencia ali o seu tempo perfeitinho. Eu senti a dificuldade quando a gente fez transição, tipo, né, para trabalhar, efetivamente, lidar com outras pessoas, que essa era a dificuldade. Pô, eu organizei meu tempo, mas sempre aparece alguma coisa fora. E eu penso Esqueceu de avisar os colegas. Esqueci de avisar o mundo, né? Que eu tava E eu penso muito nos advogados ouvindo, eles vão falar isso. Ah, beleza, mas se eu ficar fora do WhatsApp por não sei quanto tempo, o meu cliente vai surtar e coisa assim. E rola, né? Não. Muito. Rola a todo momento, mas aí vem aquela questão que o Guilherme falou de alinhar as expectativas reais, assim, de todo mundo. Então, o cliente ele vai entender que você vai atender ele das 10 às 11, sabe? Um horário fictício, alguma coisa assim, para que ninguém fique frustrado. Então, no meu time, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa não vai estar disponível pela manhã porque ela está fazendo aquelas atividades e ninguém vai incomodar. E se precisar incomodar, a gente vai ligar porque ela não vai olhar o chat, ela não vai olhar o WhatsApp. Igual aconteceu hoje de manhã. É o combinado que eu faço também com o nosso time. Eles já sabem, todo mundo, na verdade, dos meus times, eles usam essa mesma técnica. Deu certo para todo mundo. Que bom. Então isso é bem legal porque tá todo mundo alinhado, né? E é exatamente isso. A gente já sabe. Tipo assim, eu tenho acesso à agenda deles, eles têm acesso à minha agenda, então eles sabem como está meu bloco de tempo. Aí vem essa questão da organização, de eu colocar na minha agenda certinho o que eu estou fazendo dentro do meu dia. Então, minhas tarefas todas estão ali dentro da agenda, eles têm acesso. E aí tem algumas atividades que são mais... vão demandar menos de pensar, raciocinar essas coisas. Então é mais tranquilo, eu consigo interromper ela ou deixar o WhatsApp aberto ali, se pingar alguma coisa eu respondo. Mas tem outras que precisam de mais dedicação, mais foco. Aí eles já sabem, então mandam mensagem e sabem que eu vou responder quando eu finalizar. E aí se for algo urgente, liga. É sempre assim mesmo. Pode falar, Matheus. Não, eu ia falar que já que a gente tá falando de aplicativo, eu acho que para mim, o que eu uso, né, no dia a dia é o Google Agenda mesmo. Então, tudo tá na minha Google Agenda. Se não estiver no meu Google Agenda, tipo, não existe, eu vou esquecer, não vai funcionar. Aí até hoje eu atrasei a reunião aqui com o pessoal, porque eu não olhei meu Google Agenda e marquei uma outra reunião. Eu faço isso de vez em quando também. A gente tenta se organizar, mas a gente às vezes falha. E aí o que eu faço com o time, às vezes é isso, eu travo minha agenda. Eu coloco lá, ó, esse horário, eu estou focado nisso e é isso. E aí só vão me interromper se for realmente algo... Bem legal. E a gente sabe que se o Matheus não respondeu naquele momento e tal, a gente vai olhar na agenda dele para ver se ele não tá focado em alguma coisa e se o nosso é mais urgente do que ele tá fazendo naquele momento. Ela vai olhar na agenda do Matheus e tá lá assim, massagem. Calma, Matheus tá na massagem. Sabe priorizar nesse... Adestramento da Bela e do Zezé. Mas eu tava lembrando uma história, tem um vídeo TED Ed, aquelas animaçõezinhas do grupo TED.
E, cara, é muito legal que eles falam sobre gestão de tempo, em geral. E aí eles começam a abertura falando... não lembro o nome da sonda que foi enviada para Marte, mas assim que ela pousou, passou um dia, começou a dar problema a sonda lá. Então ela estava pegando coisinhas em Marte, lá, não sei o que, fazendo experimentos. E começaram a dar problema, acharam que era vírus, acharam que era um bug, alguma coisa assim. E aí foram descobrir que era uma falha de programação na parte de gestão de tempo deles. O priorizador, não lembro o nome da seçãozinha lá que cuida disso. Mas, realmente, o robô não conseguia priorizar o que fazer primeiro. Então, ele começava a fazer uma coisa, largava e ia fazer outra, largava e fazer outra. Tipo, e aí falava, cara, se uma máquina tem problema com isso, imagine a gente. Mas provavelmente quem configurou o robôzão lá foi alguém que tinha um problema com produtividade. Cara, com gestão do tempo. Dá pra apagar isso aqui. Ensinou errado o algoritmo, né? O estagiário foi apagou. Colocando várias, né? Urgente. Tudo urgente. Pintou tudo de vermelho pra ele. Cara, esse assunto é muito amplo, né? Tanto que a gente puxou ele, já tá há alguns minutos falando só de organização, só de gestão do tempo, né? Mas queria puxar uns 2, 3 aqui rapidinho para falar só sobre direito, que eu anotei aqui, que eu queria a opinião de vocês. Fala-se muito do Legal Cloud, né? Que facilita a contagem de prazo dos processos, pelo que eu entendi. Não sei se vocês já ouviram falar nesse. Não. Mas que é um facilitador da contagem de processos. Talvez, alguns eu vi que, por exemplo, tem um de direito que ele faz, você identifica correspondente com facilidade, é um bem antigão. Legal. É que já não se utiliza muito mais correspondente, então tem alguns que vão ficando meio defasados. Talvez esse seja um desses, né? Esse Legal Cloud aqui. E depois tem o app do STJ, que não é tão comum assim, né? Bom, nunca sei. STJ, consulta processual e jurisprudencial lá, né? Recomendam, falam que é muito bom. Então são 2 ali que eu vi, assim, porque aplicativo como um todo, é muito difícil você ter uma manutenção do aplicativo, né? Então até para os advogados que nos acompanham entenderem isso, então, raramente você vai ter um aplicativo com a mesma qualidade, por exemplo, do software jurídico. Então, não é porque, sei lá, a gente citou aqui a DVBox, né, e outros tantos que são excelentes, mas raramente você consegue traduzir isso para um aplicativo. Sim. Várias funcionalidades você não consegue. Diga-se de passagem, a grande maioria nem tem aplicativo, porque custo para isso, manutenção, às vezes não enorme. vale a pena. Não vale a pena. Né? Eu sempre brinco assim, tem pizzaria que tem aplicativo. Daí você chega lá para pegar o desconto, tem que baixar o aplicativo. Você baixa e depois apaga aquele troço porque você não vai mais usar. Então é um custo que às vezes não compensa, né? Exatamente. E aí, para finalizar o bloco aqui, eu separei 2 assuntos que eu acho que são interessantes ainda em sistemas. Um é a própria Zeno, certo? Que a gente está falando em softwares aqui, em ferramentas, né? Que você pode explicar um pouquinho rapidamente aí sobre o que ela possibilita ao advogado que está nos acompanhando. E depois eu falo aqui um pouquinho da Trimind Tech, que possibilita a parte de prospecção, principalmente, né? Que ajuda a identificar causas. Que é bem legal, né? Recomendo consultar. Não, eu acho que a Zeno assim, é bem tranquila. A gente já conversou algumas vezes aqui no programa. A gente é bem focado no advogado autônomo, que atende pessoa física. A gente entende que esse é um segmento do mercado que as grandes empresas e tal não estão olhando tanto, né? As tecnologias estão muito mais voltadas para o B2B, para quem atende empresas, para grandes escritórios. Então, o nosso viés era realmente ajudar a pessoa física, cliente final, a conseguir resolver o problema dela de uma forma simples e ter uma boa experiência com isso, e ajudar o advogado, que justamente o que a gente falou, está sobrecarregado com inúmeras vertentes, inúmeras funções que ele tem que desempenhar. E a Zeno provê tudo isso para ele, né? Então, a nossa ideia é ser esse escritório virtual. Agora a gente está num momento de expansão, né? Então estamos num momento super empolgante, nossa. A gente está assim, aumentando o nosso leque de opções. A gente vai lançar a nossa plataforma Zeno Office para os advogados poderem usar, não só os membros da comunidade, mas todos os advogados poderem utilizar também as nossas ferramentas. A gente faz o outsourcing de toda a parte de gestão de clientes, gestão financeira, gestão de controladoria. Então a ideia não é só ser um aplicativo, mas ser realmente o escritório virtual da pessoa, que ela não precisa nem olhar para essas coisas e a gente está cuidando para ela. E agora a gente vai conseguir disponibilizar isso para um público ainda maior, né? Eu gosto de falar que a gente faz tudo que o advogado não gosta de fazer e que não aprendeu na faculdade. E não é o que ele quer fazer, né? Isso me chama muito a atenção. Coisas que vocês fazem que me chamam a atenção. Primeiro, um ponto muito positivo é que a gente está falando com 2 pessoas que são formadas em Direito, já viveram isso na prática e sabem das necessidades que um escritório de advocacia tem. Então, vocês fizeram mais ou menos o que a DVBox fez, né? Viu qual que era a dificuldade e lançou um software. Vocês a mesma coisa, só que vocês foram mais abrangentes. E a segunda coisa que me encanta na Zeno é a experiência do cliente. É se preocupar com isso, tanto com o cliente de vocês, no caso, advogado, quanto o cliente do advogado. Né? Então, essa cultura de vocês, ela é maravilhosa, ajuda bastante e eu acho que tá na hora mesmo dos escritórios começarem a perceber isso também, né? Porque eu sei que é uma dificuldade dos escritórios entender, pra gente ainda, né, pros mais... Pra quem não tá tanto na área de marketing e vendas, não é tão comum se preocupar com a experiência do usuário, com o sucesso do cliente.
E agora, para os advogados, é mais difícil ainda. Então, vocês trazendo essa cultura para dentro da empresa de vocês e para os clientes, vai fazer com que as pessoas passem a se preocupar com isso cada vez mais, né? Bem legal. É um pouco do nosso propósito, né? Bastante, na verdade. Boa, bem bacana. Muito bom. E para finalizar aqui, a Trimind Tech, para você acessar lá, trimind.com.br/tech, né? Ou coloca só lá no Google Tech, você vai encontrar. É uma ferramenta que a gente, basicamente, o que a gente faz, né? Ciência de dados aplicada ao direito. A gente mapeia causas do direito que estão em alta, que estão em ascensão, que estão em queda, né? Que são recorrentes. Fala, putz, isso aqui dá para você, né, comprar o pão todo dia, sabe? Então, a gente não só mapeia ela, entrega para você de graça, você tem esse acesso de graça. Hoje são mais de 17 áreas, salvo engano, lá de graça no site. Com cada uma, com 20 termos que são utilizados pelas pessoas. E o percentual dentro de cada um. Você fala assim, puxa, dentro, sei lá, da área criminal, você tem 15% das pesquisas se concentrando em tráfico de drogas, pena por tráfico de drogas. Então você já sabe, 15%, né, dá uma relação. Inclusive a gente vai ter agora número, vai abrir os números, né, do tráfico mensal e depois por região. E o que a gente vai trazer muito, muito em breve, a gente já está começando, inclusive, a colocar em prática, é esse cruzamento com a efetividade de processo do tribunal. Sim. Então é saber assim, tipo, tivemos aqui, sei lá, no mês de janeiro, 15 mil pesquisas de habeas corpus. Ok, mas quantos de fato, né, entraram lá no Projude? Então, puxa, entraram 7.500. Então, o cara que pesquisa, a cada 2, 1, está realmente com, né, a probabilidade de fechar um negócio é 50%. Esse cara é quente. Sim. E aí você vai conseguir focar muito mais a sua energia naquilo que realmente importa. Até numa gestão, umas campanhas, né? Marketing em si vai ser muito mais saudável. Porque você vai descobrir, por exemplo, sei lá, o cara pesquisa muito sobre determinado assunto. Exemplo aqui, verbas decisórias, trabalhista, que é aleatório. Mas os pedidos que existem, de fato, que entram, são 10% daquilo que tem de tráfego de pesquisa. Então, a cada 10, você provavelmente vai fechar um negócio. É trabalhar a probabilidade mesmo, porque aí você tem uma ciência, né, muito mais avançada no direito, certo? Casa com o data-driven que a gente falou no começo. Perfeitamente. É muito data-driven, de fato. Legal. Bom, se você gostou deste corte, certamente você vai gostar do episódio completo, que a gente fala não somente sobre software, mas também sobre outros aplicativos que você pode utilizar que vão ajudar na produtividade do seu escritório, a trazer mais resultado, prospectar mais clientes. Deixar o link para você aqui do episódio completo, você pode ver no YouTube ou no Spotify, como você preferir. E quero te indicar aqui 2 vídeos finais para você também consumir que fazem bastante sucesso. Um deles é sobre como captar clientes na advocacia com estratégias atualizadas. Será que aquilo que funcionava no passado funciona ainda? Trouxemos alguns indicadores para você, tá bem legal esse vídeo. O outro é sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar nessa rede social e torná-la um aliado na prospecção de clientes do seu escritório. Espero que você goste, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos.